Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Fala Aí. Como sempre, eu e o José Carlos Menezes falando sobre política, dando dicas sobre comunicação e marketing político e eleitoral. E também dando um panorama de como é que estão acontecendo as pré-campanhas políticas atualmente no Brasil. O principal assunto desta semana é a votação e rejeição da segunda denúncia contra o presidente Temer. Isso é fato. Foi ontem, dia 25, entendeu? 25 de outubro. Criou-se uma expectativa muito grande de que o governo teria perdido apoio político. Na verdade, perdeu, mas não foi uma perda tão grande. O fato é que o governo venceu. O governo venceu e a partir de agora nós temos uma nova agenda política no Brasil. Essa agenda envolve dois aspectos. Envolve o aspecto propriamente dito, político propriamente dito, e envolve o aspecto econômico. E uma coisa está ligada à outra. Não é isso, Menezes? Então, Zé Américo, eu vou comentar esse assunto sob um outro ponto de vista. Eu acho que você esgotou bem a questão da econômica e política para o governo. O governo está se tratando desse assunto como se fosse uma página virada e vai ter que procurar uma agenda mais positiva daí para frente. Mas o Temer nunca foi tão pesquisado na internet como ontem, principalmente nas últimas horas do dia, né? Ele liderou as pesquisas no Google durante horas e horas e horas. A frase mais procurada foi Temer passa mal, peguei uma pescazinha aqui, e depois veio hospital e idade. Desde a época do impeachment da Dilma, o Temer não tinha sido tão acessado na internet como ontem. A popularidade meia às avessas, mas ele ficou muito popular ontem. E ainda teve o pessoal que andou procurando notícia fake, que gosta muito disso, que era Temer morreu. Pois é, a gente vem comentando aqui que a campanha política já está na rua, que os candidatos que pretendem, as pessoas que pretendem se candidatar, sejam eles políticos já em atuação, sejam eles pessoas que pretendem entrar na política, eles já estão em campanha, por assim dizer, no ambiente digital. Mas o fato é que com essa votação, essa segunda votação da denúncia, essa segunda denúncia votada no Congresso ontem contra Temer e rejeitada pelos parlamentares, isso estabelece um marco que delimita, a partir de agora, de fato, a campanha vai começar. Por que é que eu digo isso? Porque essa nova agenda política e econômica, ela vai focar principalmente naquelas propostas que são alinhadas com o perfil de um candidato da centro-direita, que é o que busca esse grupo de Temer. Ele busca um candidato que seja de centro-direita, que agrade o mercado, que agrade a população de um modo geral e que contemple as demandas do partido do PMDB, que é o partido do presidente Temer, e dos partidos aliados. Quer dizer, espera-se agora, e essa é a estratégia do Temer, construir uma grande coalizão em torno de um nome para a presidência da República. Isso é do lado do governo. Nós temos aí do lado das oposições uma série de nomes e já conhecidos e que estão na rua fazendo campanha, que é o presidente Lula, que está mais uma vez em caravana pelo Brasil. Dessa vez ele está em Minas Gerais, percorrendo 12 cidades. Está o Bolsonaro aí, que está tocando a campanha dele, que aparece nas pesquisas em segundo lugar, Lula primeiro e segundo. E por fora correm outros nomes. Inclusive, tomou mais corpo agora a ideia dos empresários lançarem um nome outsider na política, com esse perfil mais empreendedor, mais empresarial, que é a candidatura do Luciano Huck.
Essa candidatura é uma candidatura que está posta nos bastidores, mas está tomando corpo e, de certa forma, já existe uma, digamos assim, uma divulgação meio que tímida, mas já existe essa divulgação, já existe essa coisa, já está colocada aí em discussão. Ele, claro, diz que não é candidato, diz que não tem pretensão, mas a gente sabe que tudo é possível. E esse candidato, viu, Menezes? Esse candidato, esse possível candidato, o Luciano Huck, ele conta com milhões de seguidores, mas são milhões, estima-se em 40 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, é um candidato, um possível candidato, que realmente vai mexer na candidatura, no cenário político do ano que vem. Ele tem dito que ele não precisa colocar a cara à mostra agora. Ele é uma espécie de Neymar, entendeu? Que já todo mundo já sabe que joga bem, todo mundo já sabe que é bastante habilidoso nessa área da comunicação e que ele pode entrar no jogo minutos antes da partida. Isso beneficia ele e pode ser uma estratégia poderosa. Menezes, essa questão do Renova BR, Renovação BR, que é esse movimento aí que o empresário Mofarrege está comandando, é um movimento político que copia mais ou menos a ideia do movimento que elegeu o presidente na França e aquele movimento também, o Podemos, na Espanha, que de certa forma promoveu uma renovação política. Eu queria que você falasse disso aí, porque é um assunto que você está dominando mais. Então, José, sobre esse movimento, né, é uma coisa realmente nova na política brasileira, né, não se tem notícia da política recente, pelo menos no Brasil, que um grupo de empresários e figuras públicas, né, como Luciano Huck, Nizam e outros personagens, tenham se reunido para financiar candidatos, né, claramente, e ainda por cima darem um cursinho aí para como eles devem atuar, seja na campanha ou no próprio parlamento. A expectativa desse grupo é eleger pelo menos 100 deputados federais. Não é uma meta modesta, né? Poucos partidos podem abrir a boca e dizer que tem 100 deputados no Congresso. Seria uma bancada. Dizem que não esperam nada desses deputados, mas é difícil de acreditar nisso, né? Com que objetivos um grupo de empresários, figuras públicas e tal se reuniria para bancar, instruir, bancar financeiramente candidatos e não tenha nenhuma, diga que não vai ter nenhuma influência sobre o desempenho parlamentar desses camaradas se eleitos forem. É claro que esse grupo guarda algumas semelhanças com o movimento do Macron, né, as coisas que aconteceram na Espanha, mas eles têm uma característica diferente. Em primeiro lugar, é bom ninguém nunca esquecer que Macron sempre foi político, foi ministro da Economia, etc. Ele organizou um movimento fora dos partidos tradicionais, mas ele não é um novato na política. O que também não aconteceu lá na Espanha, não eram pessoas totalmente à parte, digamos assim, da ação política. Uma das características desse movimento aqui, que é interessante observar, é que não tem políticos dentro, pelo menos ostensivamente, né? De qualquer forma, é uma coisa bastante nova, né? É interessante observar e ver o que é que vai acontecer, que futuro isso vai ter, seja no sucesso de conseguirem bastante candidatos financiados, instruídos e depois, se eleitos, se esses caras conseguirão se eleger. Acho que é uma coisa que vale a pena ficar de olho, observar bem, um fato realmente novo na política, bastante interessante da gente acompanhar. Voltando ao assunto campanhas nas ruas, eu acho que o fato mais, digamos assim, mais simbólico no momento é, a decisão tomada pelo governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, um homem de partido, um homem que tem bastante experiência política, um homem que está focado naquele detalhezinho da pesquisa, da última pesquisa da Datafolha, de que as pessoas querem alguém com experiência administrativa. E ele resolveu lançar a pré-campanha na rua, com
estrutura partidária. Então, a campanha dele, ele contratou uma equipe de marketing político e com experiência, com expertise no marketing digital, vai colocar a campanha dele, já começou a colocar a campanha dele na rua, a pré-campanha dele na rua. Então, isso com um ano de antecedência da eleição. Aí vocês vão falar, o Dória já está em campanha, é verdade. O próprio Alckmin já estava em pré-campanha, estou falando de pré-campanha, verdade. Mas pela primeira vez ele adota uma estrutura profissional, uma, digamos assim, uma inteligência de campanha, pré-campanha, a um ano antes da eleição. Então isso é um fato inédito, eu acho que é um marco, vai servir de exemplo para diversos outros pretendentes a cargos públicos, seja ele senador, cargo de senador, cargo de governador e deputados para o pleito do ano que vem. O São Paulo é uma vitrine nacional, os movimentos que o Alckmin adotar serão movimentos com bastante visibilidade, com bastante repercussão, e isso, claro, vai influenciar na decisão de vários candidatos aí a partir de agora. Então, José, realmente o nosso governador aqui de São Paulo deu um passo firme, forte, claro e bem objetivo com relação ao lançamento dele como pré-campanha, a campanha dele para presidente da República. Inclusive com uma hashtag muito clara, né, não deixa margem a nenhuma dúvida, preparado para o Brasil. Eu acho que politicamente foi bem interessante a jogada dele, né? Ele se colocou aí com apoio partidário, quem está bancando essa estrutura é o partido, né? E, de uma certa forma, afasta qualquer pretensão de outros personagens do PSDB de se colocarem aí com pré-campanha. Pode até aparecer, mas ele vai ser o camarada principal, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva até lá. Uma outra coisa interessante sobre essa ação do Alckmin, né, é que ele vinha trabalhando nas redes sociais, desde sempre como governador, mas era uma coisa produzida pela sua equipe de comunicação do governo do estado. Ele saiu desse esquema, montou uma estrutura própria de campanha, né, e sinalizando para todos os demais que esse é o caminho, né? As pessoas, os demais candidatos vão ter que prestar atenção nisso que ele está fazendo, não tem como evitar. Ele está lançado publicamente, objetivamente, claramente e com uma estrutura bancada pelo partido, que também faz uma diferença, né? Vamos ver como é que o resto do pessoal vai reagir, mas ele está dando um exemplo de competitividade e vontade de sair como candidato muito claramente, né? Ainda sobre o renovar, uma coisa bom, o que esse pessoal pretende realmente, né, financiando, instruindo personagens que vão se candidatar e que eles esperam que sejam eleitos? Ah, não, melhorar o país, colaborar com o Brasil, etc. Ok, tudo bacana, bonito, palmas para esse pessoal. Mas é difícil de acreditar que o sujeito que diz assim, não, eu quero ajudar o país, eu quero fazer coisas, não tenha por detrás disso interesses específicos. Não estou falando de interesses escusos, não. É interesses em que as coisas aconteçam de uma determinada forma, de uma determinada maneira, que algumas bandeiras sejam defendidas por esse pessoal, e isso não está muito claro nesse movimento, né? Não se tem o que eles querem exatamente, qual é a ideologia, o que bandeiras defendem. Isso não é muito claro e só o tempo é que vai nos dizer melhor qual é a intenção e que resultados pretendem obter. O programa realmente está cheio de assuntos e eu acho que basta por hoje, porque assunto é que não falta, mas não dá para falar tudo num programa só. Não é isso, Menezes? É isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um nosso Fala Aí. Um abraço. Vamos encerrar por aqui e até a próxima edição do Fala Aí. Curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço.